Olá, eu sou Cláudia Boixá e nós estamos aqui hoje com mais um Quero Saber. E hoje nós estamos aqui com 3 profissionais super importantes para a gente falar sobre autismo e legislação, as questões legais em relação ao autismo. Doutora Simone Pires, doutora Rafaela Mello e doutora Gisele Cruz. Eu vou deixar para que elas se apresentem, porque a gente, para elas falarem, cada um falar um pouquinho da sua experiência e depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre legislação e autismo, sobre as questões jurídicas, legais em relação ao autismo. Doutora Simone. Olá, meu nome é Simone Pires, eu sou médica, atendo em São Paulo. Acabei me especializando em autismo e todas as suas correlações, saúde, a área de educação, terapia, por um objetivo inicial pessoal e depois pela demanda do consultório. Olá, pessoal, eu sou Rafaela Mello, sou advogada e enfermeira e especialista em autismo. Estou me especializando em orientação parental. E o autismo foi o link que eu encontrei para atuar profissionalmente, unindo as minhas 2 áreas de expertise, que é a enfermagem e o direito. E aí a gente trabalha de forma online, atendendo o Brasil todo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo, levando um pouquinho de informação para a galera, para todas essas famílias que estão nos assistindo. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele dos Santos da Cruz. Sou advogada, especialista em direito previdenciário e direito dos autistas. E é um prazer estar aqui também conversando com esse assunto que é de extrema importância para a nossa sociedade. E espero bastante poder ter essa troca, contribuir bastante com vocês aqui. Muito obrigada. E vamos começar assim. Primeiro tema é, a mãe acabou de ter o diagnóstico. Qual o primeiro passo em relação às questões legais? Teve o diagnóstico por um pediatra, por um neuro, enfim. Qual o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer logo após o diagnóstico, pensando nas questões legais? Tanto para as famílias que, independente do nível financeiro, qualquer coisa, qual a primeira coisa que eles têm que fazer? Vamos lá. Laudo. O primeiro passo é ter um laudo médico redondinho. Por quê? Gente, se a gente tem um laudo médico meia boca, vamos falar assim, né? Só com a CID, por exemplo, você não consegue ter acesso às terapias que o seu filho vai precisar. Você não vai conseguir ter um benefício assistencial no INSS. Então, o laudo é a base principal. Com um bom laudo médico, você vai ter direito a tudo para o seu filho. Mas qual médico que dá esse laudo? O ideal seria um neuro, mas atualmente qualquer médico pode diagnosticar. Né? Pediatra. Exatamente. Clínico geral, mas o mais importante que eu vejo é o quanto antes ter o diagnóstico. Vocês podem falar melhor do que eu, né? A parte médica, o quanto antes ter esse diagnóstico precoce, melhor para a criança, melhor para a gente conseguir também esses direitos para essa criança. Faz diferença se o diagnóstico vier com risco de autismo ou autismo? Total, porque risco de autismo não é diagnóstico fechado. Risco de autismo não é autismo. Porque às vezes a gente vê os pais, com que vai no médico investigando autismo. Sim. E aí, normalmente os médicos têm muito medo de dar o diagnóstico, sim, principalmente para as crianças menores. Então, como vocês orientariam os médicos em relação assim, para facilitar a vida da família? Conversa com a família, dá o diagnóstico de autismo ou não? Como que seria isso? Hoje a gente já sabe que o diagnóstico é clínico, né? A gente entende, né? Se pode falar mais sobre isso, sobre esse temor, digamos assim, né? De dar esse diagnóstico que alguns profissionais têm, mas esse diagnóstico, esse laudo, ele é fundamental. Até para começar as terapias, né? Hoje a gente já tem na ciência, né? Tá na dúvida? Inicia a terapia. Exatamente. Inicia as terapias, as intervenções e depois fecha o diagnóstico. Mas, para iniciar as terapias, a gente precisa de um laudo com o diagnóstico de autismo. Exato. Independente de se essas terapias serão em rede pública ou privada. Independente. Precisa desse diagnóstico. Quanto mais informações tiverem nesses laudos, melhor. Quantidade de horas, quantidade de
terapias, enfim. Quanto mais informações, melhor. Então, ainda no diagnóstico, o médico botou lá direitinho, né? Autismo, às vezes colocam não nível de suporte, não sei se isso é Sim. uma necessidade inicial. E a definição das horas de terapia por profissionais, isso também é importante para direcionar. É importante, porque apesar de ser uma briga, né? Exato, que eu posso entrar nessa briga. Exatamente. Quem dita Infelizmente, a quantidade de horas de intervenção é o laudo médico. Sim. É o médico que vai ter que ditar isso. E ao plano de saúde só cabe acatar. Isso é o que a gente tem hoje na teoria e na prática também, porque apesar da briga. Exato. Né? Então perceba a importância de como esse laudo tem que estar redondinho, explicando a urgência. Se não tem a Exatamente. urgência, gente, na justiça dificilmente a gente vai conseguir ter acesso a essas terapias. Então, assim, quanto mais informações... É detalhar. O médico tem essa função de detalhar o que a criança precisa. E aí, Cláudia, eu entro também no sentido do médico. Então, muitas vezes, eu tenho a chance de pegar pacientes que já foram em outros médicos e a gente recebe um laudo assim, é um paciente com alteração de desenvolvimento autismo. Só que um laudo desse, ele não dá muita ajuda para a família. Por quê? Porque eu tenho que elencar as características dessa criança. Então, é uma criança que teve um atraso de linguagem, um atraso de desenvolvimento, ou é uma criança que eu tenho um autismo regressivo, é uma criança que apresenta concomitante transtorno de processamento sensorial porque não consegue dormir, não consegue... É concomitante que ela tem algum outro processo de saúde. Então, às vezes, a gente olha uns laudos, aí eu não consegui terapia para o meu filho, mas porque tá assim... Esta criança passou comigo em dia tal e ela apresenta sinais clínicos característicos de autismo, ponto. E põe lá Um monte de interrogação às vezes ainda. Pode pôr, mas assim, ainda coloca lá o CID, envolvendo o CID. E isso, tanto para um plano de saúde, ou até mesmo para o outro profissional que vai pegar, Não diz nada. pouca esse coisa. laudo. Você não tem base. Você não pode falar em nível de suporte em crianças pequenas. Por quê? Porque hoje uma criança chega no consultório com menos de 2 anos, ela pode ter um nível de suporte 3 porque ela não tem comunicação nenhuma, mas ela está sem terapia. Talvez depois com terapia, e isso eu acho que tem que ser muito colocado com as famílias. Olha, hoje o seu filho está aqui porque ele está sem terapia, mas provavelmente ele vai melhorar de acordo com o que for aplicado. O grande senão que eu vejo dos médicos é que, às vezes, as crianças vão e eles não fazem nem escala de rastreio. Escala de diagnóstico é o EIR, os médicos não têm preparo para isso. Você conta nos dedos quem tem. Mas escala de rastreio você pode fazer. Então, você pode fazer a escala de rastreio e ver qual é o risco que aquela criança está e já testar para começar a terapia e pedir uma reavaliação em 3 meses. Exato. Né? Agora, o que eu não concordo, eu sei que é uma lei do ato médico, eu sei de tudo isso, é o profissional médico ditar quantas horas o outro profissional vai ter, porque o meu olhar é diferente do... Você é uma profissional de saúde, a Rafa é uma profissional de saúde, é diferente eu chegar assim, olha, você vai ter que ter tantas horas de fisioterapia, e de repente a pessoa passa com você e você fala assim, não, mas não precisa tanto, ou precisa mais. Então, isso é algo que precisaria mudar. Sim. O melhor dos mundos seria se o médico entrasse em contato com o terapeuta. Os demais profissionais. E eles fizessem uma avaliação juntos, né, para fechar o diagnóstico, Sim. né, ou até deixando a família ciente de que você está fechando um diagnóstico que pode mudar para frente, assim, não, né, é um risco, mas pode ser, mas a gente vai fechar com qual modelo, como que vai ser o tratamento, para uma reavaliação em tanto tempo. Isso seria o melhor dos mundos, né? Se tivesse essa parceria. Mas isso não acontece na rede privada, na rede pública, em lugar nenhum quase, né? Sim. É muito raro você ter esse contato e a tão gente, próximo. às vezes, o primeiro laudo da família não tem ainda equipe. Exato. Então, eles vão procurar a primeira equipe e depois essa conversa vai ser feita num segundo momento. Assim, a gente já vi médicos que mandam para uma clínica, pedem uma avaliação,
Na clínica. Na clínica, para depois voltar e aí sim fechar o diagnóstico. Existe. Mas muito. a gente sabe que não é, assim, existem Não é a vários, mas não é a realidade. realidade É da regra. no serviço público, não é a realidade, né, Sim. geral. Então, é realmente complicado. Esse diagnóstico, esse laudo, será o mesmo para clínica, escola? Teoricamente, sim, mas como vocês veem isso, assim? Em relação à questão de mediação, quando a criança está maior? Ah, sim. Não, é o mesmo laudo. A grande questão é, nesse laudo, tem que estar especificado que a criança necessita de um apoio, né? Aí, nesse caso em específico, ele vai poder solicitar para a escola, eu preciso de um professor de apoio. Se não tiver um laudo, Não tem como. Não não tem. tem como. E eu acho que é importante a gente frisar, né, que muitas escolas não têm uma postura correta. A gente vai adentrar nessa questão de quem paga, né, o AT e tudo, mas é importante a gente frisar que esse profissional ele tem que ser especializado. A gente não está falando de uma estagiária ou um estagiário Exatamente. de pedagogia para ficar auxiliando o professor e passar o tempo com aquela criança. Faz a gente- cuidador, às vezes. Exatamente. O AT não tem essa função. O AT, ele tá ali ele é um profissional especializado e ele tá ali para auxiliar na inclusão daquele aluno no ambiente escolar, né? Adaptar as atividades e tudo. Então, a gente precisa de um profissional especializado. Eu acho que é bem importante a gente frisar isso, porque depois de uma batalha longa para você conseguir o AT, muitas famílias ainda ficam atidas a um profissional que não é profissional, digamos assim, né? Que é um estagiário e que não Sim. tem formação para auxiliar no desenvolvimento daquela criança. Mas sobre esse assunto, eu acho que até é importante a gente diferenciar o AE do AT. Exato. Porque muitas pessoas confundem. Exatamente. Inclusive, juízes confundem demais. Demais. A gente tem quase que desenhar na petição. Rapaz, Pra médico, compreender. tanto que confunde isso. Então, vamos lá. Exatamente. Explique qual é a diferença de AE e AT. O AE, né, que é a pessoa, o assistente especializado, ele está mais ligado para a parte pedagógica. Então, ele é o assistente que vai estar ali do lado da criança, o professor especializado. O AT é o assistente técnico. Então, ele está ligado para a parte multidisciplinar, né? Então, é o psicólogo, é o psicopedagogo, o fono. É a equipe que está ali apoiando essa criança. Os dois, o AE e o AT, em conjunto com a escola, seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe também que isso não é a realidade. Mas é importante diferenciar esses dois lados, né? Na verdade, o que a gente tem na escola ao lado do aluno é o AE, Sim. né? Que é o... E, na verdade, é um estagiário, o pedagógico. Que pode Não. ser um pedagogo. Aham. A questão é que especialização é essa? Sim, Essa. Por exemplo, exatamente. em Itaperuna, que é a cidade, né, onde eu moro, eles fazem um concurso para contratar esses mediadores, que eles chamam de mediadores, mas é exatamente isso, e eles exigem que a pessoa tenha um curso de especialização e capacitação de 120 horas. E só que existem bons e não tão bons, claro, existem vários cursos. O problema é que você não tem como medir, entendeu? Assim, se eu tenho uma empresa e ofereço um curso, não importa qual seja, que não tem uma legislação sobre essa formação, né? E dou lá um certificado de 120 horas, eles são obrigados a aceitar, independente da qualidade desse curso, se realmente foram 120 horas. E, às vezes, eles... Como cada autista é tão diferente um do outro, quando chega na hora ele se preparou para um monte de coisa, às vezes esse curso tem muita legislação, e de prática mesmo quase nada. E da vez quando você chega, o mediador com a criança, ele não sabe o que fazer. Sim. Então, assim, esse também é um problema. O ideal seria uma formação continuada Exatamente. nas escolas, na rede pública, privada, para você ficar atualizando, né? Ter profissionais que façam essa capacitação continuada, porque uma criança não tem nada a ver com a outra. Nada. Então, os Completamente exemplos diferente, né? que foram dados na sala de aula, naquele curso de capacitação, você vai pegar uma criança que não tem nada a ver com aquilo. Sim. E aí é bem, né? E vamos lá, pegando essa questão do diagnóstico e tal, né? Correr atrás dos benefícios. Que benefícios seriam esses? Então, a gente tem, por exemplo, o benefício assistencial, que a gente mais conhece como BPC-LOAS,
que é para pessoas com deficiência, inclusive autismo. E é um benefício que ajuda muitas famílias para esse Brasil afora, que inclusive é o que ajuda a custear, muitas vezes, o tratamento, as terapias dessa criança autista, né? Esse benefício assistencial, além de ter o diagnóstico de autismo, né, tem alguns requisitos, ter CAD único, a renda familiar, que tem que ser de até 1/4 do salário mínimo, né? É um benefício que ajuda demais, mas poucas pessoas conseguem ter acesso realmente a eles, muitas vezes tem que judicializar para conseguir, e ainda assim o judiciário é muito complicado, muito complexo com relação a essa renda. Tem outros direitos, né? Direito à inclusão, que é de extrema importância, mas a dificuldade é enorme. Direito ao diagnóstico. Direito ao diagnóstico, para a gente começar realmente, e esse diagnóstico ser rápido, né? Deveria ser, muitas vezes não é. Temos o direito a plano de saúde, né, às terapias, e isso é um ponto que a gente mais vê as negativas, descredenciamento e a questão da judicialização, que é de extrema importância, né? Se não judicializar, não vai ter. Essa é a realidade, né? Só uma pergunta em relação ao LOAS. Trigêmeos autistas, cada um tem o direito? Os 3 têm direito a receber. Claro que tem a questão do per capita, né? Mais um para cada um. Regras que Sim, que, na verdade, a renda do BPC hoje não vai ser computada na renda familiar. Então, vamos supor que eu tenha 2 idosos recebendo LOAS e 2 crianças autistas. Os 4 vão receber. E qual o valor hoje Um salário mínimo. Ele não passa para os herdeiros. Então, vamos supor que esse idoso, né, por exemplo, venha a óbito, não gera pensão, não né? gera pensão. E a gente começou a falar logo de legislação, né? Dos direitos. Então, vamos lá. Quais a legislação? Como é que isso está hoje, né? A gente sabe da Lei Berenice Piama, a Lei Romeu, né? Mion. Falar um pouquinho dessa legislação. O que mudou com essas duas leis para o autismo? Então, a Lei Berenice Piana, ela acabou sendo um marco, né, de garantia de direitos para as pessoas que estão dentro do espectro autista. Então, ela traz, além de todos esses direitos que a Gisele já falou, ela também um benefício que a gente pode falar, que eu acho que é importante, por exemplo, com relação à questão trabalhista, Sim. Né, que é a redução de carga horária para pais, mães e pais de crianças, adolescentes que estão dentro do espectro, né? Mas só para federal, não é, Rafa? Para pessoas, para pais e mães que são funcionários públicos federais, municipais e estaduais. Ok? Isso é bem importante porque isso traz, de certa forma, um certo alívio para estar lidando com todas as idas e vindas, né, de terapias e tudo. O que mais, Gisa? Voltando um pouquinho, né? Até porque é difícil você encontrar uma clínica que tenham todas as terapias juntas. Exatamente. Então, às vezes, essa mãe ou esse pai está em uma cidade, vai ter que se deslocar para outra, porque na mesma cidade não tem a mesma terapia. Então, é importante, né? Na verdade, salvam vidas isso aí. Essa questão da redução da jornada, né? E tem gratuidade de transporte também. Tem gratuidade de transporte, redução de IPVA. Exato. Mas IPVA, né? Que coisa louca, mas o que tem a ver, né? O IPVA. Então, a gente está falando de transporte, né? Muitos pais e mães ficam em função, na verdade, desse deslocamento, né? Então, nada mais justo do que você ter um desconto no imposto do seu carro, com a comprovação através do laudo, né? Voltando no laudo. Além também de descontos, né? Desconto não, né? Na verdade, o acompanhante do autista, quando vai fazer uma viagem de avião, né? A passagem desse acompanhante é gratuita, né? Então, são vários direitos que a gente tem ali que fazem total diferença. Ao saque do fundo de garantia. Saque de né? fundo de garantia, que exato. para o nível 3, né? Eu acho. Não é Então, isso que eles deixaram esse ano? Tem um pequeno detalhe. Mesmo. Vale para todos. Olha isso. Aí, e assim, saber. Com esse saque, você consegue fazer todo o custeio dos tratamentos, terapias. Exato. Então... Agora, gente, uma coisa que a gente sempre fala, né? Existe a lei.
mas não existe o cumpra-se a lei. Uhum. Como nós poderíamos, pensando em pacientes que dependem, porque assim, o paciente que tem um plano de saúde, ele vai judicializar, Sim. ok? E o paciente do SUS, que às vezes ele vai ter lá um atendimento ele vai ser direcionado para o CAPS, mas o CAPS da região dele garante 30 minutos de terapia em grupo, e o CAPS, não sei se muda de estado para estado, tá? Mas a estrutura lá em São Paulo, às vezes o CAPS, ele não necessariamente vai ter um profissional que aquele autista precisa. Sim. Ele vai ter outros profissionais, mas às vezes ele não vai ter para o autista. Então, por exemplo, o CAPS que é próximo da minha casa, que eu fui xeretado, né, para saber o que tem. Já começa que o psiquiatra não atende autista. Eu achei fantástico isso. Eu perguntei. Eu falei assim, olha, eu queria saber como funciona aqui. Eu médica. Como funciona aqui? Qual que é a referência? Olha, a gente precisa te avisar que o psiquiatra daqui da nossa UBS, né, UBS lá, ele não atende autista. Mas a gente tem o CAPS. E o CAPS funciona para autista. Na época o Felipe estava com 17 anos. Ele funciona meia hora de encontros em grupo. Tá certo. Com quem? Com o farmacêutico. Não desmerecendo, mas talvez para a necessidade do Felipe não foi esse encontro que seria o interessante. Então, como a gente fazer cumprir dentro do SUS? Porque o que eu vejo, os meus pacientes de cidade pequena, de cidades menores, a gente consegue mais fácil. Sim. Mas quem está no Rio de Janeiro, quem está em São Paulo, quem está em Salvador, Grandes cidades. para mim é muito difícil o SUS, gente. Primeiro é aquela... Deixa eu só fazer uma observação, porque isso aí não muda de estado para estado, não. Muda de município para município. Exato. Então, assim, às vezes você tem um município que está com um projeto muito legal para atendimento ao autismo, com centros de tratamento integrado. Santos, E que no tem município uma lá não tem. Então... E aí tem aquela coisa onde você vota, né? Para onde você vai. Então tem toda essa... Onde é seu domicílio. Domicílio e tal. Como a gente fazer cumprir no SUS? Eu acho que a primeira dificuldade ainda está no diagnóstico. Porque muitas vezes, para essa mãe, para essa criança, ter a primeira consulta, ela enfrenta uma fila de anos. Anos sem o tratamento, sem o diagnóstico. Ainda é uma fila. Ela só entra de fila em fila. Então, assim, é muito difícil cumprir, né? Mas a gente tem os mecanismos. Defensoria Pública e o principal, o Ministério Público. Tem que ser denunciado. Entendeu? O Ministério Público vai intervir exatamente em prol da sociedade daquele município, né? Então, se eu sou mãe de uma criança autista, já enfrentei a fila porque tenho diagnóstico, estou na fila agora de terapia. Meu filho não pode esperar. Meu filho já está com 3 anos e eu tenho uma janela pequena de intervenção, de neuroplasticidade, claro que continua depois, mas eu tenho que começar a intervir logo. Sim. Eu vou primeiro para a Defensoria, vou ao Ministério Público, qual o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo poderia ser o Ministério Público. Tem que denunciar essa demora imensa das filas. Ministério Público Estadual. Eu vou lá e faço a denúncia disso. E para judicializar? Aí eu já vou para... Pode ser Defensoria Pública ou contratação de advogado próprio também. Então, mas aí acham que aquelas questões de esse gasto que... Exato. Então, você vai... Por isso que a gente está falando da Defensoria. Exato. Para a Defensoria Pública, faz primeiro a denúncia no Ministério Público. Exato. E depois vai para a Defensoria. Porque não pode ser uma fila de espera assim eterna, né? Que eu particularmente não gosto. A questão dessa judicialização, mas são necessárias para a gente ter algumas... Eu vou dar alguns avanços. Vou fazer um exemplo, né? Que a gente já comentou aqui, mas lá em Itaperuna, a gente tinha uma clínica e tem uma cidade próxima, que é Porciúncula, que eles tinham uma quantidade absurda de crianças autistas lá. E as famílias começaram a conseguir judicialmente ir para Itaperuna, fazer o tratamento lá. E já ia van, sabe? De tanta gente que ia. E aí, o que eles começaram, o que a prefeitura fez? O secretário de saúde nos procurou e montaram um centro lá de atendimento. E foi um centro muito bom. É um exemplo que, assim, não é tão comum, mas eles montaram um centro muito bom. Nossa equipe do CACI treinou. Então, assim, conversaram com o Ministério Público, e, sabe, envolveu todo mundo nesse processo, montaram um centro de tratamento e funciona muito bem. As famílias estão lá, estão assistidas no próprio município, porque você tem a questão de deslocamento, risco de estrada, de acidente. A gente já teve casos de crianças com acidente graves em deslocamento para atendimento. Né? Mãe tendo que levar, enfim... resolveu isso. Então, assim, tem que
procurar o direito mesmo no Ministério, na Defensoria, no Ministério Público, entrar. Exato. O Ministério Público ele vai entrar bem nesse papel que você está colocando, Cláudia. Ele vai pressionar o Estado, o município, no caso, né? Para que o município tome providências em prol daquela sociedade, daqueles cidadãos que estão ali precisando de um atendimento e que eles têm direito e não estão conseguindo. Então, daí a importância. Ah, mas é só meu filho? Não, nunca é. Não. Nunca é mesmo. Nunca é. Com as necessidades que o seu filho tem outras famílias com as mesmas necessidades, com outras também, e que aquela denúncia no Ministério Público vai reforçar esse pedido junto ao município. Eu não sei se vocês conheceram, há uns anos atrás, existiu a ACP em São Paulo, Ação Civil Pública. Sim. Soube dela? Sim, é um instrumento valiosíssimo para a sociedade. Então, essa ACP foi uma mãe que foi atrás e ela conseguiu, no caso dela, eu acho que era para ter uma residência assistida, porque o filho dela, ele é um adulto, já bem mais velho, é um nível 3 de suporte, mas assim, com muitas questões de saúde. Então, imagina vocês, se a gente está falando aí de uma pessoa talvez com 40 anos, o filho dela deve ter, provavelmente foi um diagnóstico difícil, provavelmente foi uma terapia. 40 anos atrás era muito pessoal difícil. Estava cortando mato, né, gente? Vamos falar em autismo. Se eu há 20 anos atrás estava cortando mato, que dirá 40. E ela conseguiu uma ação civil pública onde ela conseguiu um benefício da residência, da moradia assistida para o filho dela. Acho que nem é residência assistida, mas é tipo uma clínica, residência clínica. E muitas famílias conseguiram, através dessa mesma ação civil pública, tratamento para os seus filhos. E o ano passado, eles perderam o direito. Eu acabei não me envolvendo muito, eu acabei não indo atrás para saber que estava uma época uma época difícil, mas na minha cabeça, se tem uma ação civil pública, isso não se perde mais, não é, gente? Ou se perde? Não deveria. Não né? deveria, a gente teria mas... que entender melhor a situação, de fato, para entender. Realmente perdeu o direito? O que de fato aconteceu? Ela em si não perdeu, o filho dela continua do mesmo jeito. As novas mães que vieram acionar essa ACP que perderam a assistência. que perderam a assistência. O pessoal, o grande bochicho foi o ano passado das pessoas que estavam se baseando nessa ação civil pública e que não conseguiram, a partir daí, os tratamentos para as crianças. Entendi. Eu teria que procurar saber, a gente vê Quem direitinho. Quem já tinha adquirido não perdeu. Não perdeu. Mas não Os novos não conseguiram. Os novos não conseguiram. Isso. E realmente tem que entender o que aconteceu ali exato. para eles invalidarem, né, Sim, o processo todo. Que aí... Enfim, vamos falar agora um pouquinho da lei Romeu Mion, né? Do rapazinho que virou queridinho do Brasil. Virou, né? E que a gente... até porque, vamos combinar que os autistas são... Se tem uma cara de autista, é que eles são lindos, né? São encantadores. Mas a gente não vale, né? A gente pode. Eu tenho um monte de gente que assina comigo. Não é essa, não. Momento mamãe fofura. Momento mamãe fofura, coraçãozinho e tudo. Mas falam que não tem cara, mas tem. São lindos. São tem uma cara boa, sabe? De bem. São apaixonantes. Mas vamos falar, a gente falou mais até agora da Berenice Viana, né? Da Lei Berenice Viana, que é uma história linda dela, né? Da lei, né? Da conquista. Mas essa lei nova agora, o Romeu Mion, como é que é essa? O que isso garante? Então, gente, Rafa, pode falar. Não, então, a Lei Romeu Mion, ela trouxe pequenas novidades, assim, né? A Berenice Viana, ela realmente foi uma conquista Inicial, bem robusta, assim, né? A Lei Romeu Mion, ela já trouxe, por exemplo, garantias, por exemplo, com relação a espaços de lazer, né? Então, para que pessoas autistas possam ter essa inclusão também no lazer. Que mais?
Eu acho que é mais visando essas inclusões, porque acessibilidade. E é engraçado como que é necessário sempre ter uma lei, um projeto de lei para que a sociedade se mexa, né? Algo que era para ser natural, né? É necessário ter uma lei, sancionada uma lei, para que as pessoas comecem a entender, falar sobre o assunto e para depois de muito tempo, talvez ver essa lei cumprida. Exato. Né? Tem sempre um caminho muito porque distante. a Constituição já garante isso para todo mundo, né? Sim. Mas, enfim, a um gente precisou ter uma lei para reforçar o que a Constituição já garante e colocar em prática, né, esses direitos. A questão da carteira de identidade, da identificação, isso está relacionado a Também. E isso muda de estado para estado. Em alguns estados é super tranquilo da gente conseguir, e outros estados a gente vê essa demanda dos clientes, né? Que o pessoal ainda está implementando, e não são todos os autistas que conseguem retirar essa carteira de identificação, né? Então, aqui no Rio, o pessoal ainda estava tendo algumas dificuldades. Eu não sei como se seu filho já tirou, como vocês fizeram, como vocês fazem lá em Itaperuna. Mas, por exemplo, São Paulo é mais simples. O pessoal já tira com facilidade. Em Petrópolis, a gente começou teve um projeto lá em Petrópolis e agora está começando a girar. Então, agora que as pessoas estão tendo acesso a essa carteirinha de foto. Então, eu não fiz ainda, porque como a gente ficou morando um tempo fora, quando a gente voltou, eu acabei não me envolvendo nisso. E o meu filho sempre, ele tem... A única coisa do cara de autismo, além de ser lindo, ele tem algumas coisas flagrantes. Ele tem umas estereotipias, ponta de pé, tal, que as pessoas sempre lotam que ele é autismo. Então, nunca precisei apresentar um laudo em lugar nenhum para exercer esses direitos. Por exemplo, fila de check-in, nada, fila nenhuma. E eu já chego, autista, sem laudo nenhum, mas porque ele tem algumas características que as pessoas percebem logo. A minha pergunta agora é o seguinte, e os pais, como que lidam com essa questão da identificação tão flagrante? Porque é muito comum os pais não quererem identificar como autista, né? Sim. Quer correr atrás do direito, mas não quer falar que é autista. Exato. Eu quero que meu filho vá no parque, mas eu vou ter que falar que ele é autista e... Qual a experiência de vocês com isso? A Simone deve ter mil também. Não, a experiência que eu tenho, na verdade, é o oposto. Dos que estão querendo querem para garantia do seu direito. Para garantir, justamente. Eu ainda não tive esse contato com essa mãe que quer ter a garantia, mas não quer que os outros saibam, né? Percebam. No consultório é comum. É comum. E assim, eu vou pegar o relato pessoal. Né? O Felipe fez um curso com um outro autista. O Felipe, meu filho, 22 anos, tem um autismo nível 2, e ele fez um curso com outro autista, ele faz um curso com outro autista, que é um nível 1, assim, que eu brinco, que é só uma casquinha de autismo, que o menino é um avião, e todas as coisas que vocês possam imaginar sobre capacitismo, sobre colar, esse menino ficava conversando, o Lucas, ficava conversando com o Felipe, e ensinando para o Felipe, e trazendo à tona. E o Lucas, né, esse menino, ele anda com o cordão, ele anda com a carteirinha do Cipiteia, e ele usa para cima e para baixo, e ele atormentando a vida do Felipe para usar, que o Felipe tinha que usar também. O Felipe olhou para minha cara, eu não vou usar. Para que eu preciso usar? Deus, porque, né, olha, Lucas vai de metrô, né, a casa dele para ir até o lugar, ele vai de metrô, então ele tem direito a transporte público sem pagar, então provavelmente facilita a vida dele, facilita ele sentar num lugar na hora do rush. Ele falou pra mim, pois eu não quero. Daí ele começou, né, a história toda. E assim, ele não tem nada, nenhum senão contra o autismo, entendeu? Não tem nada disso. Ele falou assim, mas para que eu preciso mostrar para outras pessoas que eu tenho? Eu falei, Felipe, olha, quer saber? Se um dia você quiser, a gente tá aqui a carteirinha, tá aqui o cordão que eu comprei, tá aqui o cordão, tá aqui a carteirinha, você usa. Para mim também você não precisa usar. Só que assim, o que eu vejo, Cláudia, o que eu ouço muito no consultório, doutora, tem um suplemento para ele parecer menos autista? E as aí, estereotipias, né? E aí é muito complicado porque você, né, olha... A ideia de uma alimentação, uma suplementação, que seja até uma medicação, não é para isso, né? E sim para a gente melhorar a qualidade de vida, conseguir aprender mais. Então, principalmente os pais que estão numa fase muito inicial do diagnóstico no consultório,
a gente ainda vê essa fala. Os pais mais velhos, eles já estão mais... A preocupação já é outra. Essa fase já passou. Essa fase já passou, entendeu? Talvez isso até esteja ligado ainda um pouco ao processo de luto, de assim. entendimento, de compreensão. Eu cheguei, lá nos Estados Unidos, eu cheguei a botar um adesivo grande no carro sobre meu filho autista, assim, em caso de acidente, pode ser que ele não atenda, entendeu? Não responda comando, né? Então, assim, sai do carro, ele não vai sair. Então, é um adesivo bem legal, né? Eu coloquei no carro, tudo bem. E aí, uma amiga virou para mim e falou assim, que bom que você pode botar isso aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, se você colocar, você vai mostrar vulnerabilidade. E aí, você pode atrair. Sim. Então, tem essas questões também. Você pode... Tudo bem, você tá ali uma mensagem pro bombeiro em caso de acidente. Mas você pode atrair bandido, alguma coisa, porque é um carro de vulnerável. Já implicaram até daquele símbolozinho do autismo atrás do meu carro. E eu, se fosse você, não colocava. Porque vai mostrar que é carro de vulnerável. É muito complicado isso, né? É muito então, complexo. como essa coisa é complexa, né? Você sabe que a gente passou uma situação... Eu moro a meio quarteirão de uma comunidade. E um dia... E a gente faz muita caminhada a pé. Então, um dia eu voltando... Felipe tem 1,96 m, gente. Ele é super grande. Cláudio conhece, ele é altão e tal. Então, eu voltando da academia e tem 2 policiais, assim, fazendo uma ronda de uma maneira muito ostensiva, muito forte, vamos assim dizer, sobre 2 meninos que deveriam ter mais ou menos a idade do Felipe. Então, tipo aquela coisa, para aí, deita no chão, blá, blá, blá. E estava justamente na hora que a gente estava passando. Daí eu falei assim, Felipe, se o guarda chamar, ei, você para aí, gente, ele nunca vai parar. Porque não falou Felipe para aí. Ele não vai parar. E aí eu comecei, cara, se a gente... Porque a gente estava num processo de ensiná-lo a andar sozinho no bairro. Então, assim, entra aí outras questões de vulnerabilidade também. Ok, eu sei disso. Mas foi uma coisa que me atentou muito. Para você ter uma ideia, eu fui lá na delegacia com ele, apresentei ele para todo mundo, levei a foto dele para todo mundo. Falei assim, gente... para identificá-lo. Nós estamos fazendo treino para andar no bairro. Né? E o meu bairro é um bairro onde tem muito autista. E eu comecei a falar isso com as outras famílias, só que as outras famílias não têm essa coisa de querer que o filho ande só. Só eu tenho essa coisa de, você tem que andar sozinho na vida. Só eu tenho isso, o resto eu não tenho. Mas é engraçado isso, porque a gente não... Até a gente passar por uma situação dessa, e nós 2 voltando da academia, eu falei, gente, se o guarda parar ele, é a mesma história de um acidente de carro e falar... A importância do colar, né? Porque lá nos Estados Unidos, você pode entrar em contato com a região, lá, o xerife e tal, lá, e você identifica que é uma casa de autismo e autista, e eles botam um negócio na sua porta. Porque se ouvir grito, alguma coisa que possa... Os vizinhos podem chamar e acionar, tal, então você já sabe. Então, não só na minha porta tinha um símbolo lá do autismo, eu não cheguei a fazer isso, porque nas casas do lado não dava para ouvir, e do lado morava uma professora da escola, então eu já sabia. Mas, assim, você pode ter essa possibilidade. E eu acho que isso é importante, né? Assim, você ter Até porque nos Estados Unidos, se a criança começar a dar alguma crise dentro de um supermercado, você pode ser presa, né? Então, mas aí, isso que é importante, o xerife ali do condado, o condado ele já saber que você tem isso é complicado, né? É uma loucura, você vai fazer uma vacina, pergunta para a criança se ela quer tomar. Se ela falar que não faz. Então, são as coisas meio doidas. Mas essa questão de você identificar com o colar tem esses 2 lados, né? Sim. E eu acho que tem que partir dele querer usar também. Sim. Tem esse, né? O sim e o não. Tem os 2 lados, você vai ter que pensar. O próprio Lucas comentou com ele na situação do metrô. O Lucas, ele tem uma fluência muito boa verbal, é um menino que estuda leis, ele sabe muita lei. Se eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Então, ele é bem... O hiperfoco dele é lei. Então, é uma delícia conversar com ele, né? E... Ele conversou que no episódio do metrô,
Ele foi entrar e ele estava com cordão e uma senhora olhou para ele e chamou ele de louco. Por conta, uma senhora de mais idade. E o contexto da história é que ele entrou, tinha 2 espaços especiais lá para pessoas com necessidades especiais sentarem, ele sentou em um, a senhora sentou em outro. E ela olhou para a cara dele, por que você está sentado aí? Ah, você é louco, né? Então, também tem isso, né, Cláudia? Até porque o autismo, todo mundo guarda aquela imagem do Dustin Hoffman lá do Rayman e não consegue ver ainda que é um guarda-chuvão de gente e tem muito preconceito associado. Mas o trabalho de conscientização é a vida inteira, É né? contínuo, E essa senhora, às vezes, a gente nem pega, né? Porque isso vem de tanto tempo. Sim. E que, quando você falou louco, em que sentido? Mas ela nem falou por mal, né? Ah, você é que, né? Talvez isso é nem- muito... não se toca. E fala, mas para ele Nossa, foi ofensivo, Teve um caso, eu acho, que não sei se foi no Rio, de uma pessoa que foi balear, não sei se morreu ou não, enfim, mas porque um policial, alguém, chamou, ele não atendeu, e aí foi... E essa questão de autismo, eu já vi sobre isso, eu não lembro exatamente, mas tinha uma história dessa, não tinha identificação, era um autista num lugar de risco, né? Então, agora vamos lá para a escola. Vamos falar um pouquinho de escola, né? Que eu vou só falar um pouquinho sobre uma experiência que a gente teve, e aí vocês... a lei me garante que o mediador tenha, que a criança autista tenha um mediador escolar, né? Um AE, né? Que vai acompanhar essa criança da escola, precisando ou não. E a questão é, desde que o médico peça, a princípio precisa... Prova a necessidade. Prova a necessidade, vai. A gente teve lá em Itaperuna uma escola que começou a fazer um trabalho muito bom com essas crianças. Então, a escola contratava. Eu não sei se existe alguma determinação municipal em relação, uma legislação municipal, ao número de alunos por turma com autismo, mas normalmente eu vejo as pessoas comemorando o não limite de número de alunos por turma. Mas a gente chegou ao extremo de uma turma de 13 crianças, 12 com mediadores. Então, vocês conseguem imaginar uma professora em sala de aula com 13 crianças, uma típica, educação infantil, pequenininho, né, primeiro ou segundo período lá, e 12 mulheres dentro de sala junto com a professora. Acompanhando isso. Então, assim, é uma legislação, é um direito, mas que às vezes impede que as escolas se dediquem a fazer um bom trabalho, porque senão acaba todo mundo indo para aquela escola. Era o que acontecia em Itaperuna. Todo mundo, olha, o Colégio Redentor faz um excelente trabalho de inclusão. Então, eu era diretora de uma outra escola, por exemplo, chegava para trazer o filho para estudar comigo. Não, vai lá para o Colégio Redentor, que eles sabem o que estão fazendo, eles são excelentes nisso. Deixa os seus típicos aqui, e acontecia isso, tá? Os típicos ficavam lá na escola competitiva, e ia o não típico para o Colégio Redentor, pagava R$600 de mensalidade, mas pensando assim, e a gente tinha de gasto com o mediador o dobro disso. Então, o que vocês... Assim, eu sei que isso é complicado, mas qual a solução para isso? O que a gente faz em relação O que vocês fazem? Porque assim, a escola, ela não tem nenhum benefício legal, tipo, vou diminuir os impostos vou contratar. Não, ela só tem tipo de incentivo. Ela só tem obrigações de pagar esse profissional. Isso. Né? Mas eu acho que nessa questão, onde está a inclusão? Né? Porque se a gente tem uma turma com praticamente uma criança que é típica, onde está de fato a inclusão? A inclusão é para quem nesse caso, né? A inclusão é para quem? Precisa incluir essa menina, né? Para ela, que eu não sei porque que o pai deixava lá, vou agora, falando. Mas é uma situação complicada, porque não tem. Mas só que esse bom senso, a gente não pode esperar ele do pai da criança autista. Porque eu sei se aquela criança, aquela escola está fazendo um bom trabalho, eu vou lutar com todas as armas para botar meu filho lá. E a escola não pode negar vaga. Não pode negar vaga. Eu não posso esperar que o pai se disponha a pagar um mediador. Porque eu faço isso com meu filho, eu assinei um termo lá na escola privada que ele estuda, mas... que é um direito. É um direito, eu estou abrindo mão. Eu não posso nem abrir mão de direito, mas eu botei lá que por que eu tive que justificar, por que eu quis pagar. Você teve que justificar, eu tive que justificar por que eu quero pagar o mediador. Não, porque eu quero capacitar nos cursos que eu acho que são importantes para a idade dele. E aí a gente está fazendo até uma capacitação agora em RPM. Então, assim,
Eu coloquei os de por que eu quero que ela seja minha contratada e não da escola. Sim. E ainda abri para a escola fazer uma entrevista com ela antes de eu contratar, que foi para também não botar uma pessoa lá que vai criar problemas com a escola. Sim. Mas nem todo pai vai trazer isso para ele, até porque ele tem o direito de não fazer isso, de a escola fazer. Mas como é que vocês, assim, vocês estão vendo os pais lutando? Sim. Mas como que a gente vai nisso sem que daqui a pouco o povo comece a negligenciar para não ter muito? A situação que você relatou, né, dessa questão da escola, né, de terem 12 crianças atípicas e uma típica, é fora da regra. É né? bem específica, A né? regra geral é justamente não ter nenhuma criança atípica e a escola recusar. Uhum. E aí ter que entrar na justiça, judicializar, para que tenha o direito garantido. Uhum. Né? Então, assim, nesse exemplo que você falou, é raridade. Seria, Não, eu acho que só né? aconteceu em Só Itaperuna. aconteceu em Eu acho que Itaperuna. só aconteceu lá. Só aconteceu lá. Exato. É porque era muito bom. Não era, de fato, eu Era falo muito mesmo bom. que não era mérito meu. A gente tinha uma Aham. equipe maravilhosa, Muito boa. que fazia um trabalho muito bom. Agora, a inclusão em si, ela tem benefícios para todo mundo. Se você tem uma Sim. turma de 15 alunos e 2 autistas, é muito outra, né? bom. Outra situação de Outra, inclusão. mas é Exato. muito bom. A gente teve uma experiência de um menino, só para vocês verem como que isso é legal, assim. Ele estava saindo de casa, a mãe me contou isso, achou o máximo. O filho dela estava saindo de casa e estava com um chinelo, um pé diferente do outro, um chinelo de dedo. Aí a mãe, mas menino, você está saindo com um pé diferente do outro aí. Diferente não quer dizer errado, diferente não quer dizer e saiu. Que era uma criança bem novinha. Super instruído. Diferente, mas não tem problema ser diferente. Saiu com um pezinho de havaiana diferente do outro. Mas assim, a criança não tem problema, ao contrário. Eles são muitos ganhos. Né? Então, assim, a inclusão realmente funciona, mas como que a gente vai fazer para isso acontecer sem sacrificar quem quer fazer um bom trabalho? É a insistência desses pais com as escolas que eles contrataram. A escola tem que ter esse serviço específico, tem que pagar por esse serviço específico. Não são os pais que têm que pagar, porque em muitas escolas eles falam isso, eles colocam a obrigação do pagamento para os Os pais. pais, esse Agora, ônus. nós temos lá em São Paulo, e eu ainda conversei isso com a Cláudia depois, eu falei assim, Cláudia, em São Paulo nós vemos sempre as escolas pontuar o seguinte, olha, eu já tenho nessa turma de 15 alunos, as escolas privadas, eu já tenho 2 alunos de inclusão nessa sala de aula, não dá para eu fazer uma inclusão de um terceiro, para eu fazer ele tem que ir para o outro período, tal, tudo mais. Então, eu não sei se isto legalmente existe, eu não sei realmente, mas eu sei que em São Paulo eles têm um número, mais ou menos, que eles olham quanto eles podem colocar nessa uma lei em São Paulo. Em São Paulo. Pode ter em uma São lei ali Paulo. específica. Em São Paulo. Eu vi há poucos dias uma comemoração de uma pessoa de que tinha uma lei que não poderia ter isso. Que tinha que ser um número ilimitado por sala. Assim, se a gente está falando um número limitado no normal, se todo mundo fizesse a sua parte, considerando os índices de autismo, a gente não ia ter 12 e 1. Não, Sim. exato. Não seria. Mas o problema é que às vezes nem todos fazem. Sim. E vamos falar um pouquinho então da escola pública. Qual é a experiência de vocês em relação a essa? É a mesma coisa, mas como é que está isso das pessoas que estão entrando na escola pública, esses benefícios, mediação? Essa questão do mediador, muitas famílias passam por tantas dores de cabeça no ensino privado que optam por colocar o seu filho no ensino público, porque os problemas são menores, digamos assim, né? E, por exemplo, tem famílias que preferem não pagar um ensino uma escola privada e aí colocam no ensino público, e aí no ensino público preferem capacitar um AE e colocá-lo para acompanhar o seu filho na escola pública, mas ele está pagando de forma privada, exato, o AE, entende? Algumas famílias têm relatado esse tipo de situação. Nessa situação. São tantos problemas, tantas barreiras que a escola privada coloca,
que algumas famílias veem como um benefício ter essa facilidade de diálogo. Ô, Rafa, mas é complicado no serviço público, porque vai depender muito do diretor da Exatamente. escola. Da equipe da escola. Eu tenho um paciente que está nessa situação e está funcionando Super bem, né? brilhantemente. Assim, é o que a mãe fala. A mãe ela tem até medo de comentar, porque ela fala, tá tudo tão certo. Deixa Eu tenho medo quieto, de entendeu? falar. E o garoto é treinado pela equipe de terapia. O garoto é um menino, o AT, o AE. Ele é um rapaz treinado pela equipe de terapia que vai, custeado pela família, para dentro da escola. E tem funcionado. E esse termo é um pouquinho mais complexo, que como numa escola privada é um termo uma coisa mais simples. Na escola pública, como é dever do Estado, Sim. e aí Exatamente. normalmente envolve o Ministério Público, o termo. A gente já acompanhei até um caso desse de uma família que queria levar o filho para a escola pública e pagar o AT. E aí a gente bateu no nome AT porque a prefeitura contrata o mediador escolar. Sim. Então, entrou no Ministério Público com a questão, não, eu não quero um mediador escolar para meu filho, eu quero um AT. E aí, a prefeitura não contrata o AT. Sim. E aí, assim, conseguiu. Que, na verdade, vai fazer o mesmo papel, mas só que, como você falou, sob a orientação de uma equipe de fora, que vai orientar qual o trabalho. Exato. Né? Então, assim, eu acho que foi a solução que eles acharam. Não é, assim, o ideal seria que o mediador fosse contratado pela prefeitura e fizesse um bom trabalho, mas a gente né, sabe que isso existem prefeituras que estão fornecendo treinamento dentro das escolas do município e tudo, né? Um bom serviço de Exato. Aí. Mas ainda não é o que a gente vê mundo afora, A né? realidade é diferente. como regra, né? E quando se trata de município, cada município tem autonomia. Exato. Então, Fica a muito gente mais não complicado tem de ter uma uma noção coisa geral. que Agora, possa ser vamos pegar aplicável para o todos. pé do calcanhar, o PEI. Eita, Eu amo o PEI. Eu adoro também. Eu também Mas adoro. sabe por que eu amo o PEI? Eu amo o descobri que tem terapeutas vendendo o PEI. E assim, o terapeuta nunca foi na escola, Não conhece a criança. não conhece a criança e vende o PEI. Que Aí uma diretora super veio. individualizado. Muito bem feito. Projeto pedagógico, né? Gente. E aí, uma diretora de escola veio me procurar desesperada. Que ela recebeu um PEI e aquilo cumpra-se. O pior que se fosse para a justiça, se bobear, o juiz vai mandar cumpra-se. Sim, ué. Né? Entendeu? Então é bem Tá complicado. vindo de uma especialista. Tá vindo de uma especialista. Só que o PEI é um projeto educacional individualizado. Ele está relacionado com o projeto pedagógico da escola, educacional, né? Exato. Então, você precisa que seja feito pela escola. O problema, assim, eu acho que o ideal seria que a própria escola avaliasse a necessidade do PEI, a necessidade do mediador, de acordo com a característica da criança. O problema é que se a gente deixa isso muito na mão da escola, uma escola privada, ninguém vai precisar de PEI, ninguém vai precisar de mediador. Exatamente. Exato. Na Nunca. pública também. Nunca. Ninguém vai É. precisar de nada. É. Ninguém vai precisar nem de mediador, nem de PEI. Como que a gente vai ter isso com seriedade? Mas seria o ideal, né? A própria equipe escolar. E aí eu trago a experiência lá dos Estados Unidos, porque lá o PEI é diferente, mas lá é a própria equipe escolar. Mas eles têm uma coisa que a gente não pode aqui. Ter os profissionais da saúde dentro da escola, atuando dentro da escola. Essa integração. Que é muito Então, legal, né? O fono atende na escola, Sim. o fisioterapeuta, o TO atendem na escola. Então, eles avaliam a criança, fazem o PEI, aquele PEI tem um valor, né, financeiro. E se a escola não tem condições, depois de avaliação, de dar aquilo que aquela criança precisa, aquilo se torna dinheiro, dá na mão da mãe para ir para um colégio especializado, que também é possível lá, que não pode. Então, aqui não pode ter uma escola só para autista. Uhum. Então, não posso ter uma escola só para os níveis 3 de 15 anos, que se tivesse eu abriria ontem, né, para o meu filho. Eu também selecionar só algumas crianças lá para fazer a turminha dele. Não dá. Uma turminha só, aqui é pronto, ok. Mas não pode. Então, assim, aqui não. Aqui, se isso ficar na mão da escola, não vai... Ninguém vai precisar de mediador, ninguém vai precisar de PEI. Exato. E como que é essa experiência de vocês, essa orientação para os pais em relação ao PEI? Na verdade, assim, fala por mim, não acontece. Não tem essa integração.
Não tem. E você consegue obrigar que a escola faça o PEI? Na verdade, não é a escola em si, né? Tem que ter essa conversa junto com o AT, AE Não, e sim, escola. sim. E os demais terapeutas, Não, né? Não, mas que isso Exato. aconteça. Se uma família, filho está na escola, meu filho já está há 2 anos, não tem PEI. Olha, eu posso contar uma experiência pessoal, porque eu ganhei o título emérito da cidade. Viu? Que uma mãe que é pedagoga, professora, está fazendo mestrado agora e tem uma filha no espectro autista. Imagina você, ela professora, ela era professora da rede municipal? Da rede municipal. E ela pedindo o PEI da filha dela, ela professora, e ela querendo, porque na verdade ela queria fazer o PEI, Aham. e a escola colocando Mil muitas barreiras. vezes a escola do mesmo nível dela, então era uma escola municipal e ela é professora da escola municipal. Aí, e ela tem uma boa conversa comigo, ela assim, Simone, eu sei que é pedir, mas você pode pedir no laudo que se faça o PEI? Posso. Ainda olho com ela, ter muita liberdade é horrível, né, gente? Ainda olhei para ela e falei assim, se você me arranjar dor de cabeça, você vai ter que se virar, porque eu não entendo nada disso. Eu sei muito pouco, eu sei do meu filho, eu não sei do PEI de outros filhos, hein? Ela, não, tudo bem. Aí manda lá mandou para a escola, da escola foi para a Secretaria de Educação. Olha, eu vou te contar uma coisa, a gente mexeu com a cidade inteira, deve ter assim, um monte de gente me odiar na cidade, mas não tem importância. O PEI saiu desta criança. Mas por que o PEI? Aí volta a resposta da escola assim, pode, mas você faz. Eu, médica, fazendo o PEI. Aí eu... Sem palavras. Sem palavras, né? realmente. Ok, né? Já Ok. que é para fazer, faça. Médica integrativa fazendo PEI. Ok. Mas como essa mãe é pedagoga, tal, tudo mais, ela acabou fazendo, a gente acabou assinando junto. Mas o mais importante, ela hoje em dia ela está na Secretaria de Educação da cidade, porque ela é uma lutadora e ela conseguiu mobilizar a Secretaria de Educação toda para que todos os PCDs tenham PEI. Então, a gente sabe o que acontece, mas porque ela vai lá, hoje é ela que faz isso. Doutora Rafaela, a senhora está recebendo esse aluno, tem que fazer o PEI. Exato. Com a equipe. Mas quem faz é a escola. Tem que ser escola. E é essa jornada que, quando a família resolve reivindicar, é isso. Solicita a escola, a escola tem um período para dar uma resposta, 15 dias normalmente. A escola direitinho. Documenta, tudo, exatamente. documentado. É muito próximo ao processo de inclusão. Não, aí a escola não respondeu sobre o PEI. Vou na Secretaria de Educação. Secretaria de Educação tem que dar uma resposta. Não respondeu ou deu uma resposta de negativa, judicializa. Infelizmente, Tudo a gente, no final das contas... é assim que a gente é um cunho educativo no final das contas, né? É chato, é cansativo, demanda tempo, desgasta, mas... perdendo tempo, né, da criança. E principalmente numa fase exatamente, tão que é precioso. Esta criança, o tratamento médico dela é judicializado. Exato. A educação. A educação não precisou ser. Nesse caso específico. Não precisou ser. Que bom. Mas assim, a mãe, ela já estava esperando por isso. A advogada dela também chama Simone. Ela falou assim, eu já até conversei com a doutora Simone que talvez tem mais um processo aí para a gente encarar. E ela é uma pessoa que assim é muito legal porque ela orienta o caminho das outras famílias fazerem legalmente. Maravilhoso. Porque tem muito isso, né? Entre as famílias. Sim. Tem a parte ruim do grupo do WhatsApp, mas tem a parte muito boa, que é a Do história. auxílio, Procura o Exatamente. advogado, vai falar Já isso, percorri esse já caminho percorri das esse caminho, pedras, né? Vai por aqui. Vai por aqui. Exato. E é muito exato. legal quando esse processo de judicialização dá esse resultado, né? Sim. Que você entra e aí você acaba... O cansativo é que isso é município, né? Não é uma exato. coisa que vale Isso. para o estado todo. A gente tem que, né? Cada estado tem característica diferente, cada município, né? E aí... Isso aí.
Então, para a gente encerrar, eu queria pedir só para assim, vocês falarem um pouquinho sobre a experiência de vocês de consultório, assim, um pouquinho sobre essa realidade do escritório, do escritório, né? Essa experiência de escritório, como é que é cada uma, e você do consultório, para a gente encerrar. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que ter um cuidado muito especial com essas mães, né, com essas crianças que também vão no escritório, né, conversar com a gente. E é quase que um pouquinho de terapia com um pouquinho só de direito, né? E a gente tem uma integração muito boa e muito especial. Eu digo que o autismo, de fato, me encontrou, me encantou, e eu tô amando esse mundo do espectro autista, né? Mas, na prática, realmente, cara, é acolher essa mãe, né? Abraçar, de fato, essa família e pensar, gente, eu tô aqui para eles, para ajudar eles, para auxiliar quando eles precisarem. E, no final das contas, a gente acaba sempre judicializando. E, por um lado, é bom, porque vai chegar num ponto que o judiciário precisa se manifestar com relação a isso. Porque a quantidade de crianças autistas, os diagnósticos têm aumentado, né? De fato, estão acontecendo. E, como uma medida aí para talvez diminuir um pouquinho essa judicialização, precisaria ter, sei lá, de repente, uma câmara específica, como a gente tem a mediação, né, que já acontece, talvez nesse sentido específico para os autistas, para acolher essas famílias e evitar tanta dor de cabeça, né, tanto mal-estar, tanta demora, principalmente. Então, acho que o caminho mais ou menos é esse, e a experiência que eu tenho é de extremo acolhimento com essas famílias, com essas mães. É bem isso mesmo que a Giza falou, assim, esse acolhimento é muito específico. E realmente, assim, se a gente tivesse câmaras para dissolução, para resolução desses problemas, porque as reivindicações normalmente são as mesmas, né? Tá sempre normalmente ligado à questão de plano de saúde ou ao benefício assistencial que não consegue, demandas escolares, né? Então, assim, apesar da gente saber que cada autista é um autista, né? Cada família tem as suas necessidades, as suas demandas, normalmente essa reivindicação de direitos, a gente vê que normalmente existe um padrão, né? Então, talvez essas câmaras de julgamento específicas talvez fosse uma fonte de auxílio, realmente. Porque o judiciário não compreende o que é autismo direito. Exato. Então, é uma grande dificuldade. Isso. Exato. Talvez com essas câmaras especializadas, gente, o processo ia fluir muito mais rápido. E uma coisa que a Ci estava falando que eu até me lembrei e Gi retornou agora, essa questão do laudo médico, né, de ser um laudo robusto e claro. Exato. Porque é isso, tem um linguajar específico, né? Por exemplo, não é de senso comum. O que é uma ecolalia? O que é uma estereotipia? Não é de conhecimento do juiz e do judiciário essas terminologias. Você entende? Até mesmo de comorbidades associadas, sabe? Então, quanto mais claro for, mais elucidativo é aquele laudo e mais fácil, mais próximo de garantir aquele direito que está sendo reivindicado. Com certeza. Então, assim, isso é um apelo, na verdade, né, a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos com a causa autista, com quem está dentro do espectro, que fazem o atendimento, principalmente aqueles que estão responsáveis por elaborar um laudo, que sejam claros, né, que sejam detalhistas mesmo, porque isso vai auxiliar na garantia de direitos, né? E no nosso dia a dia, o que a gente vê é isso mesmo, né? É ter esse acolhimento, e quanto mais a gente tiver esse tipo de espaço que a gente possa estar falando sobre os direitos, sobre as causas, mais famílias a gente pode estar auxiliando, quem está no começo da jornada, quem está no meio da jornada, né? E é isso que a gente precisa fazer. Falar, usar os nossos canais. Hoje, graças a Deus, a gente tem vários canais de auxílio, né? E que a gente possa estar falando sobre
todas as novidades e reiterando algumas coisas, porque sempre tem gente nova chegando, né? Então... levar a informação para a maior quantidade de pessoas que a gente pode. Nós tivemos uma conversa, eu e a Cláudia falou assim, nossa, Simone, a gente está falando coisa agora que a gente já falou lá atrás, e o meu caminho é anterior ao da Cláudia. Então, eu tenho grandes preocupações quando a família chega no consultório. Em geral, ela vai chegar no meu consultório, ela já tem o diagnóstico, ela já tem uma suspeita. E a gente bate muito na tecla de algumas coisas que precisam começar mais rápido. E, às vezes, você quer fazer o acolhimento da família, mas você também quer presta atenção nela. Fala assim, olha, não dá para você... Porque, gente, a hora que chega uma criança... Às vezes, o paciente, mesmo ele chegando com o diagnóstico no consultório, muitas vezes aquela família ainda está no luto. Sim, né? Exato. E eu tenho que acolher, mas eu também tenho que falar, vamos à luta. E o vamos à luta... Eu tenho tempo luta, né? da luta e eu sou a pessoa da matemática, né, gente? Eu precisava melhorar muito meu emocional, mas eu sou a matemática. Então, assim, essa criança está aqui, está com 3 anos e meio, eu tenho uma janela aí para correr e a família ainda não começou a terapia. Então, minha gente, olha, não sei o que, em 40 dias a gente tem que se falar, mas vocês têm que ir atrás disso. E a morosidade que a gente tem no Brasil é uma coisa, assim, que me pega muito grande, né? A morosidade legal, a morosidade do plano, ter o tempo para fazer, a morosidade do SUS. Eu fiquei com uma criança com 1 ano e meio para vir uma resposta do SUS. Graças a Deus a família era muito atenta, começou num paralelo que eles conseguiam fazer, encontrou uma fono fantástica que deu um gás na criança, mas uma criança que 1 ano a gente já tinha sinais do TEA. Então, acho que assim, é muito importante para os médicos melhorarem os laudos, muito importante, porque e eu cada vez mais eu tenho mudado o laudo, porque cada vez mais você vê mais necessidade de esclarecer para um juiz. Sim. Até porque teve um juiz lá da sua região que me ligou, porque ele viu um laudo meu, ele falou assim, o juiz ligou, eu queria conversar com você, o que é isso? Então assim, foi a primeira vez que um juiz me ligou para entender o que era aquele termo que eu tinha usado, porque ele não conhecia. Ele fez muito gente boa, diga-se de passagem. Mas uma pessoa que procurou entender. Então, o judiciário ele não está preparado para os termos que a gente usa. Exato. E se eu conseguir colocar um laudo mais claro, vai facilitar a vida dessa família. Isso aí. Né? Gente, muito obrigada. Nós vamos deixar aqui na tela, né, o contato das doutoras, desde os consultórios, dos escritórios, né? Para que vocês entrem em contato, né? Caso queiram uma orientação. Muito boa a conversa. A gente acaba falando muito além do tempo, mas acho que, né, 4 mulheres faz parte. Agradecer a todos. E até a próxima. Eu acho que o próximo, quero saber, vai ser com o Heitor. Então, qualquer outro dia eu volto. Um abraço, tchau.